Valendo, valendo! Faça cara séria, por favor, isso aqui é um programa sério. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Não dá. Com o que o Shibata fala fora do ar, gente, não dá pra fazer cara séria. Não dá. Terça-feira, estamos aqui, Estamos Aprova aqui. Atualidades. Fazendo aquele gancho bonito e legal, sempre com o programa de O que cai na prova discursiva e com o nosso curso de redação, pra você ficar esperto, fazer valer o intertexto e tudo isso. Vamos aproveitar para mandar beijo, Shiba, pra todo mundo que comentou aí, tal. E olha, já tem atualidade fresquinha aí que o pessoal andou pedindo que a gente já vai atender nas próximas semanas, né? É isso? A gente sempre vê o que o pessoal coloca aí, né? E diz assim, ó, se vocês quiserem pedir, gente, façam isso. Peçam os temas que a gente atende com o maior carinho pra vocês, com as discussões aí, as relevâncias de intertexto. Afinal, o programa é pra vocês. Né? É Isso bem aí. isso. Cardápio de hoje, por favor. Que Oba, cardápio de hoje. Por que será que o Brasil precisa ler um cara como James Baldwin? E Olha alguém só. poderá dizer aí do outro lado, mas e quem é Quem? este cara na fila do pão e na hora do Quem dia, é Shibata? James Baldwin? Conta pra nós, Gente, quem é esse James cara? Baldwin é um homem muito importante na literatura negra americana, principalmente pelo trabalho que ele produziu durante os anos 60, que é uma década muito importante, né, em Nova York e nos grandes centros americanos, por conta dos direitos civis dos homens negros, das mulheres, certo? O ativismo, a questão do gay, a questão do homossexual está ali na literatura dele, certo? Então, além de falar sobre o homem negro, o James Baldwin é um cara importante porque ele vai também falar sobre as relações homoeróticas, certo? E a literatura dele é marcada por isto. No Brasil estava meio esquecidão, certo? Eu trago aqui, inclusive, ó, a edição antiga, né, feita pela Rocco, e a Companhia das Letras agora está lançando 4 livros, né? Uma porrada só. Esse aqui chama Giovanni, é o único livro que eu li dele, porque os outros, enfim, não estavam disponíveis aqui no Brasil, pelo menos, e agora está sendo como O Quarto de Giovanni, certo? É uma relação... Aqui, inclusive, esse livro aqui não é um livro falando sobre a questão racial, propriamente. É legal puxar esse gancho, né, Chiba? Porque assim, ó, é um livro que inclusive foi negado pela editora dele, e aí ele dizia isso muito claramente, né? Ele dizia, olha, é que a gente tem uma serventia absoluta enquanto escritor negro, porque acha que a gente sempre tem que se filiar a uma causa, ou sempre tem que ser um porta-voz, né, da causa negra. E aí os caras ficaram meio assim, porque era um escritor negro, ativista, gay, falando sobre uma relação homoafetiva, né? Mas que era uma relação entre brancos em Paris. Então, quer dizer, era uma obra ficcional, mas para discutir relações homoafetivas que não estavam ligadas ao ativismo negro nos Estados Unidos da época. Isso. E teve um estranhamento aí, né? Disseram, negaram num princípio aí a publicação dessa obra. E é muito estranho, é como se dissessem assim, gente, você é um sujeito negro, certo? Marginalizado, com uma infância pobre, interessante porque o padrasto dele era um pastor, né, muito rígido. Por que você não escreve sobre isso? Eu quero falar, não, porque eu não quero escrever sobre isso. Porque a minha ficção é essa, eu quero escrever isso. Cobram muito isso, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre o Machado também, né? Cobram, assim, retroativamente. Por que o Machado não falou sobre a questão de ser negro naquele mundo? E por que ele não levantou essa bandeira? Enfim... Porque ele queria escrever falar sobre outras coisas, pessoais, que ele via humanamente também importantes, certo? Então não existe esse estereótipo de só falar sobre isso. Agora a gente não pode deixar de salientar que sim, ele falou muito dos negros. E falou muito também, bem. né? E vamos lá então, fazer a nossa referência aqui, a nossa recomendação. O documentário Eu Não Sou Seu Negro, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2017, é inspirado claramente, nitidamente, diretamente na obra dele, né? Que vai trabalhar com esses 3 nomões aqui de ativistas dos anos 60, né? Os 3 também assassinados nos anos 60. Isso, ele vai falar sobre, daqui o nome da primeira, Medgar Evers, Malcolm X e o Martin Luther King. E esse é um livro inacabado, é o último livro dele, ele não acabou, ele não terminou, ele morreu antes, certo? E resolvem fazer esse documentário. É sensacional essa história, ele vai linkando esses 3 nomes que foram tão importantes para a questão racial, não só americana, né? Porque nesse momento e naquele momento os Estados Unidos eram uma vitrine sobre esses direitos civis. E o que acontecia lá ia provavelmente refletir no mundo como exemplo.
Tá? E aí, esses 3 nomes reverberam. A gente já falou deles, né? Tem programas aqui do Aprova, inclusive. Que a gente vai linkando essas coisas. Aí para puxar esse link também, né, Shibata? Então, esse link provocativo do começo da nossa conversa, mas por que ler esse cara no Brasil hoje? Ou por que o Brasil precisa ler esse cara hoje, né? Porque, vamos dizer assim, ressuscitar os temas e a obra desse cara hoje. Bom, primeiro, tem a ver, pessoal, ó, tem algumas palavras-chave que eu deixo aqui no nosso resumão, que tem a ver com a relevância e atualidade da obra, que, por exemplo, ele vai tratar, não só nesse livro que o Shibata tem aqui para mostrar, mas nas outras obras, ele vai construir muito bem características e definições relacionadas à masculinidade, principalmente a masculinidade negra, e a feminilidade, a feminilidade negra. Então, quer dizer, peraí, tá, mas por que ler isso na atualidade? De novo, porque essas questões raciais, de gênero e de sexualidade, gente, estão muito afloradas. E quanto mais referências a gente tiver de gente que escreveu ficção boa, ou que revelou bons documentos e documentários a respeito desses temas, parece que mais reflexões e mais ideias interessantes e senso crítico a gente desenvolve, né, Chico? Abriu o cardápio, né, gente? Quanto mais leituras, quanto mais olhares, quanto mais vozes você, né, vai construindo na sua cabeça, sempre a sua redação, sua opinião, seu olhar para com as coisas e para com o mundo vai também ampliando, vai abrindo, e a gente se sente mais confortável para opinar sobre as coisas. Né? Não é mais assim. Uma frase clichê, por exemplo, de falar de, sei lá, vamos pensar assim, ó, falar dos direitos ou das conquistas ou das prerrogativas de LGBTs, por exemplo, né? Ou outras siglas aí que vão sendo agregadas. Diz, bom, não é só fazer afirmação assim condicionada, né? É com base em gente que já leu, já escreveu, já viveu, já, enfim, refletiu e passou por momentos que tem a ver com esse caminho histórico aí, né? E ele é uma figura muito importante nesse sentido. Aí a gente pensou, bom, já que ele está sendo trazido à tona de novo aqui no Brasil, ora, ele vira um excelente intertexto, gente, para essas questões, né? Raciais, homoafetivas e de igualdade de gênero, porque ele faz uma ideia de construção de feminilidade e masculinidade. Isso. Né? Então, bacana. Ó, mais uma informação, e junto com um texto cultural, um livro dele está sendo agora adaptado para o cinema pelo mesmo diretor do Moonlight. Isso, né? boa. O Moonlight vai trazer também essa temática. A gente já comentou esse filme aqui. Ele ganhou o Oscar em 2016? 17 mesmo. Né? Filmaço. Eu acho um filme maravilhoso. Que aí sim, né? A temática é realmente o relacionamento entre dois homens. Isso, que a Cleusa cantou aqui, isso, né? Que tem justamente esse tema de dois homens negros, né, que se apaixonam, tal, uma história fantástica, bonita. A maneira como ele conta é fantástica. Se você não assistiu esse filme ainda, acho que estava na Netflix, estava para sair da Netflix a última vez que eu vi isso. Eu não vi se tá ainda. Mas estava lá. Né? Mas procura, porque é um grande filme, um filme lindo mesmo, bonito, um filme... Mas é triste. É triste, doído. Mas é um filme que vale a pena. Filmaço, né? Não, vale muito a pena. Então, ó, você vai fazendo essa consolidação. Você olha para o texto do Baldwin, aí você olha para o enredo do Moonlight e você olha para essas ligações, essas conexões que podem ser feitas com a nossa realidade, embora elas retratem. E sabe, Shiba, às vezes a gente tem aquela coisa assim condicionante de dizer, mas comparar realidades de países tão diferentes não dá. Gente, os especialistas dizem que uma das únicas realidades, na verdade, que a gente pode comparar bem do cenário norte-americano com o brasileiro é o cenário racial. É a questão racial. Né? Tem muito especialista, tem muito estudioso desses temas que diz isso. Então diz, por que não, né? E aí, já que você tá na vibe do falar de filme, olha, até que enfim acabou agosto, hein, Shibata? O mês de 365 dias, né? Chega. Aí, vou aproveitar, eu tava vendo ontem essa referência, falei, vou aproveitar e falar pro pessoal, aproveitar que é o nosso primeiro programa de setembro, né? E vou deixar no link aí pro pessoal, Quando Setembro Vier. É um filme de 1961. Não vi. É uma comédia romântica, é um filme simplesinho assim, mas é super também sobre essas coisas, essas questões de relações humanas, sabe? Tipo, o que é a surpresa que acontece, como é que é isso? É um cara que é super rico nos Estados Unidos e tem uma casa de campo, assim, na Itália. E ele vai pra lá todo setembro passar férias. Só que naquele ano ele resolve em julho.
E ele vai em julho e daí ele descobre que o caseiro fazia a casa virar um hotel enquanto ele não ia. E aí tudo começa a se desenrolar. É uma comédia romântica bacana, vale a pena para olhar como as relações afetivas são tratadas nos anos 60, né? Então, assim, também, deixa o link aí, é um filme, acho que está disponível até aberto no YouTube. Eu queria te falar mais uma coisa sobre esse nosso papo da semana, que é a questão... Eu lembrei muito, quando falaram do Baldwin, claro, em outro contexto, em outra época, do Lima Barreto. Que também porque essa coisa a matéria da Nexo falava assim, por que a gente tem que ler, por que o Brasil precisa ler o James Baldwin? Mas é uma afirmação que sempre a Lilian Richards fala sobre o Lima Barreto. Por que nós temos que ler o Lima Barreto? Coisa que a gente já falou aqui, né? Então, as questões aí sim, né, mais ligadas ao tocante ao racial do Lima Barreto, são muito importantes para a gente entender, né, como é que esse bonde, né, eu sempre falo pro pessoal que me assiste, o bonde sempre está andando para quem nasce. Você nunca pega o mundo assim, não tem nada a ver com o mundo anterior. Não, você nunca nasce num bonde que está começando, né? Só Adão pegou o bonde começado, o resto todo mundo pega o bonde andando. E você tem que entender como é que o que esse bonde já andou, por onde que ele passou, quem podia subir no bonde, quem era retirado do bonde. Em que momento você está subindo? Em que lugar você poderia sentar ou não do bonde. Não tem como, a gente não consegue falar politicamente, socialmente, culturalmente, historicamente sobre o país se a gente não se interessar por essas questões. Não tem como a gente entender o Brasil sem ir a fundo no Brasil, nas suas questões, principalmente raciais. Nessas construções de lá pra cá. De lá pra cá. Né? Olha, então, um ótimo, gente, recheado aí. Lima Barreto. E agora também tem uma outra escritora que também traz muito, né, essa ideia que a gente tá falando, o Baldwin tem que falar sobre o negro. E aí o livro dele, que bombou no começo, era sobre... Que não fala sobre dois meninos brancos, certo? Mas a Evaristo Conceição, que agora estão fazendo uma campanha louca para ela ir para a... Conceição Evaristo, desculpa. Conceição Evaristo, ao contrário. E uma campanha muito grande para ela ser homenageada e virar imortal na Academia Brasileira de Letras, que é outra também escritora que você pode prestar atenção, que vai falar sobre essas questões agora. Isso, contemporaneamente no Brasil. É isso aí, Conceição. Então, se você quer ampliar esse repertório, esse leque, né, James Baldwin, lá fora, Lima Barreto, Conceição Evaristo, né, no começo dos anos do século XX, e Conceição Evaristo, Conceição? Conceição Evaristo, atualmente. Né? É isso aí. Um triângulo legal de leituras para você. Né? Assiste, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente, pessoal, pede seu tema e mais ainda, vamos deixar, olha só, aproveitar uma bela homenagem, Shiba, deixei aí o melhor de Aretha Franklin para eles no Spotify, tá? Legal. O melhor dela para fazer aí um combo bem geral. Recém-falecida, né? Se alguém não lembrar, recém-falecida Aretha Franklin. Também um grande nome, né, da cultura negra americana, que é dessa época, né? Essa época brilhante do jazz americano, da música soul negra americana, que se espalhou pelo mundo e contagia até hoje todo mundo. Então tá aí, aproveita, vê a gente e lê, ouvindo a Aretha. Tá Valeu, bom? galera, beijo pra vocês, até a próxima. Boa semana.